Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago convidados super especiais que trabalham com estatística ou em alguma das áreas de dados que falam sobre suas experiências, suas carreiras e assim motivar você que está entrando nessa área ou que já está nessa área ou que gostaria de saber mais e possibilidades de trabalho ou até de carreira. A convidada de hoje é a Fernanda Pérez, do Estatística Aplicada, e eu estou muito emocionada em trazê-la aqui, porque eu sempre quis entrevistá-la, e quem não conhece, gente, o YouTube dela está linkado aqui embaixo, o perfil dela também, vão lá. Ela tem eu já estou fazendo o jabá, né? Deveria ser no final, não vai ainda, calma. Mas ela tem um conteúdo muito maravilhoso e eu sou super fã. Fernanda, muito obrigada por estar aqui participando do Statisticast. Seja bem-vinda e se apresenta para o pessoal. Oi, Fernanda, obrigada. Eu adorei a apresentação. Eu também sou super sua fã. Eu acompanho o seu trabalho desde o comecinho, lá, acho que foi 2020, não foi que você começou? Foi. Eu acompanho desde essa época, então agradeço super, estou super honrada de ter sido convidada. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, e eu produzo conteúdo sobre estatística nas redes sociais, como a Fernanda já contou. Eu sou biomédica, então eu tenho uma graduação em biomedicina. Aí eu segui uma carreira acadêmica, eu fiz mestrado e doutorado em farmacologia, e não tinha muito como seguir carreira acadêmica e não estudar estatística, então eu comecei a estudar estatística desde o começo, assim, desde a graduação. E aí, mais para o final, eu fiz uma especialização em estatística aplicada. Então, minha formação é essa. Legal. E como que você acabou contando um pouco, né, de como você começou sua carreira, você foi estudar estatística porque você tinha que, né? Mas e como que você agora virou uma referência de estatística para a sua área, né? Afinal, é o canal Estatística Aplicada. Por que que você criou o seu canal no YouTube? Como que isso foi conectado à sua carreira? E se o fato de você ter virado uma criadora de conteúdo nas redes sociais fez com que você se aprofundasse mais ainda nessa área? Com certeza fez. Então, a história é basicamente assim: eu fiz a graduação em biomedicina e na Unifesp. E na Unifesp, a proposta da graduação é que os primeiros 3 anos eles eram teóricos, e aí o último ano, o quarto ano, a gente fazia um projeto, né? Então, a gente tinha 3 anos integrais e um quarto ano para desenvolver um projeto de pesquisa. E aí, inevitavelmente, a gente tinha que saber estatística tanto para pensar no projeto, né? Então, propor ali a análise que ia ser feita, quanto para analisar os dados no final e depois apresentar como se fosse realmente. Era muito parecido, inclusive, com o que acontece com o mestrado, quase nessa linha de um mestrado, mas um TCC ali, né? Apresentar para uma banca. E aí eu até tinha instruções assim das pessoas do laboratório, do tipo, você clica aqui, é depois aqui no programa, e aí interpreta se o P foi maior que 0,05 ou não, e é isso. E aí começou a me trazer um incômodo, assim, enquanto cientista, poxa, né? Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí, na época da graduação, eu comecei a estudar um pouco essa história de teste paramétrico, não paramétrico, se a gente avaliava normalidade, essas coisas, né? Aprofundando um pouco. Aí, no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer disciplinas bem focadas em estatística aplicada, então deu para aprofundar bem isso, continuei estudando. E aí, como, né, surgiu a ideia de produção de conteúdo, que na verdade não foi com essa proposta que tudo começou. Mas uns anos para frente, quando eu estava no doutorado, uma amiga minha que fazia laboratório junto comigo, né, era do mesmo laboratório que eu, ela estava nesse quarto ano, né, tinha que fazer o projeto dela, e ela e a turma dela, eles estavam angustiadíssimos, porque eles não sabiam nem o que colocar direito no projeto, e estavam angustiados com como analisar os dados e apresentar para uma banca no final do ano, tal. Eles tinham tentado com o professor da Unifesp mesmo, para dar aula para eles de estatística e não tinha rolado. Aí eu falei, eu dou aula para vocês, tudo bem. Aí a gente tentou fazer uma coisa oficial, assim, e não conseguimos fazer, tentamos lá, a burocracia não deixou rolar de uma forma oficial. E aí eu até consegui usar anfiteatro e tal para a gente ter as aulas teóricas, mas ninguém me liberou para usar o laboratório de informática. E eu queria que eles aprendessem a fazer no computador.
Aí eu falei, tudo bem, então vou gravar, aí eu coloco no YouTube e vocês assistem por lá. Então, meio que começou com essa ideia, não era a proposta de ter um canal de estatística no YouTube. Se for assistir meus primeiros vídeos, eu falo assim, isso aqui é o que a gente viu na aula teórica, e tipo, Uhum. né, cadê a aula teórica? Isso foi que Mas ano? isso foi em 2017. Então, assim, faz muito tempo mesmo. E aí foi isso, isso acabou virando um canal, as pessoas começaram a descobrir. Teve um belo dia lá que quando eu vi tinha, sei lá, 200 pessoas que se inscreveram. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí é porque alguém tinha comentado do canal no grupo Bolsista Caps do Facebook, sabe? E aí foi crescendo, e aí acabou realmente virando um canal. Mas eu passei um bom tempo sem publicar nada. E depois, inspirada por ter aprendido R na especialização, é que eu voltei para o canal e aí comecei a ensinar R também no canal. Aí você resolveu assim, agora, já que eu tenho um canal aqui, o pessoal começou a seguir, vamos fazer um negócio sério, todo bonitinho. Exatamente. Com entradinha, não tinha nada disso, assim, antes. Era bem mais cru, assim. É porque eu vejo, você tem assim tudo bonitinho, as cores, né? Como fosse uma logozinho. E daí você já fez um negócio mais pensado, né? Aí sim, então, mas isso foi começo de 2020, que eu falei, não, então, já tinha acabado minha bolsa de doutorado, eu falei, tá, acho que eu vou investir nisso. E aí eu realmente pensei de uma forma mais profissional, aí que eu abri o Instagram e voltei a publicar no YouTube. Mas o começo, assim, foi sem muito planejamento disso. Até o nome do canal, assim, é só o meu nome. Eu não sei, talvez se eu tivesse planejado, eu tivesse pensado num nome mais emocionante, não sei. E aí, dado esse aprendizado, né, e de repente o feedback das pessoas, você fez com que você fizesse a sua especialização em estatística aplicada, por exemplo? Sim, então as pessoas começaram a engajar no canal ali, aí eu falei, poxa, eu queria me aprofundar nisso, e até porque por mais que eu estudasse, né, eu sentia falta de ter uma certificação de que eu estudei, né, também. E aí eu fiz uma especialização que eu sabia que eles ensinavam em R, era uma coisa que eu tinha vontade de aprender, tinha tentado aprender sozinha e não tinha conseguido. E aí eu fiz essa especialização de 1 ano e meio específica de estatística aplicada. Achei divertidíssima a especialização, achei muito legal aprender especificamente isso. Ai, que legal. E nessa sua carreira de criadora de conteúdo, digamos assim, o que que mais te surpreendeu e qual foi o seu maior aprendizado? Tá? Eu acho que uma surpresa foi o interesse que as pessoas têm em estatística, porque, sei lá, eu tinha lá os vídeos, eu nunca imaginei que tinha tanta gente interessada em análise de dados, assim, foi uma surpresa para mim. Eu acho também que, por uma coincidência, eu comecei a produzir conteúdo sobre isso quando existiu um aumento global do interesse em dados, porque começou a surgir a profissão de cientista de dados. Isso nem existia em 2017, assim, não era nem uma possibilidade na minha cabeça, pelo menos no meu mundo, isso não existia. Então, teve esse boom de interesse também, mas é muito legal para mim ver que tem tanto interesse, sabe? A gente tem vários inscritos, gente que acompanha no Instagram, no YouTube, interessadíssimo nisso. Então, foi uma super surpresa para mim. As pessoas também, às vezes, falam, mulheres são menos interessadas em áreas de exatas e tal. Definitivamente não é a minha experiência. Nos dois canais que eu tenho, YouTube e Instagram, é super equilibrado, meio a meio, assim, o público. Então, claramente é um mito, as mulheres têm super interesse em aprender estatística, eu percebo super isso pelas minhas redes. E aprendizagem. Acho que um aprendizado dessa história toda foi sobre a importância de divulgar o meu trabalho. Eu sou uma pessoa super tímida, a gente estava conversando sobre isso, né? Então, para mim, não seria, se não tivesse acontecido isso, de eu ter gravado aulas para uns alunos, isso virar um canal, eu acho que eu jamais teria criado um canal com esse propósito. E tendo criado, eu percebi o quão importante é a gente divulgar o que a gente faz, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, querendo ser consultoras em análise de dados e tal, só que elas não divulgam. Então, você pode me dizer que você é bom, mas como eu vou saber que você é bom, né? Então, quando você tem esse tipo de coisa, um conteúdo criado, um vídeo no YouTube com a forma como você explica ali, né? Isso mostra para as pessoas o seu trabalho, e aí pessoas que, né, gostam daquilo vão te procurar para te contratar.
Então, eu acho que esse foi um aprendizado, que eu não pensava muito nisso como uma forma de divulgação do meu trabalho, e funcionou dessa forma, e faz todo sentido. Eu, de fato, só contrato pessoas que eu já tive uma ideia de como elas trabalham, né? Faz sentido isso. Afinal, a gente estava falando sobre comprar curso, né? Eu nunca comprei curso no escuro. Eu compro curso de pessoas que eu já acompanho o conteúdo, que eu vejo, que eu gosto da pessoa, que eu confio no trabalho, e aí a gente investe naquela pessoa. E ainda por cima, hoje em dia, com a internet, né? Tem tanto conteúdo legal, por que que eu vou fazer consultoria com alguém que eu só vi o cartão de visita, né? É, Fulana de tal, telefone tal. Tá, mas essa pessoa vai. Como é que é o trabalho dela, né? exatamente. Isso também tem a É, ver com o que eu falo, o pessoal que trabalha com dados, e fico, gente, tem que fazer. Se você, né, principalmente quer ser um analista, um cientista de dados, você tem que ter um portfólio, né? Que é você mostrar o que você sabe fazer. Porque isso vai dar. Em breve não será um diferencial mais. Hoje em dia eu nem sei, talvez não seja mais. Mas assim, tantas pessoas com currículo parecido, já que a internet, os cursos da internet dão uma certa facilidade de acesso, né? Então, as pessoas com interesses em numa determinada área podem ter um currículo parecido. O que que você tem de diferente, né? Então, você mostrando o que você sabe fazer. E isso foi uma coisa que eu também descobri, né? Eu comecei a botar vídeos no YouTube de aulas traduzidas que eu dava aqui. Não era minha intenção no começo ter curso nem nada. Eu queria meio que jogar para o mundo assim que eu queria ter visto no passado, né? Que a Fernanda da faculdade queria ter visto. E conforme eu fui colocando, eu fui vendo, eu estou realmente atraindo a curiosidade das pessoas, né? Eu atraindo seguidores, né? Digamos assim, porque eles viram uma aula que eu dei. Então, sim. foi meio que o caminho contrário, mas é importante, eu acho, falar sobre isso, porque algumas pessoas não têm essa consciência. E assim, pô, você faz um trabalho legal, mostra o que você faz, né? Mostra quem é Sim, você. concordo totalmente. E uma outra coisa que eu não comentei, mas que acho que é algo da minha carreira que impacta o canal do YouTube, é que eu comecei a dar aula desde o começo da graduação. Então, eu dava aulas, num cursinho da universidade, esses cursinhos comunitários. Eu dava aula de matemática, porque você não precisava ser formado no que você ia dar aula, né? Aí eu escolhi o que ia me deixar mais feliz dando aula, eu dava aula de matemática. E dei aula de matemática por 6 anos. Então, quando eu montei o canal, eu acho que eu já dava aula há uns 4, 5 anos. Eu acho que isso acaba também sendo um diferencial, né? Porque existe uma diferença entre você saber um assunto e você saber explicar aquele assunto. Então, também tem isso é uma coisa importante para você desenvolver a didática. Eu acho que todo mundo consegue desenvolver, mas você precisa ali de um tempinho para desenvolver, né? Então, isso também fez parte aí da trajetória. Eu acho que explica também o porquê o canal funcionou, sabe? Porque era alguém que tinha experiência dando aula já naquele ponto da história. Eu vou puxar um gancho nisso que você falou, porque não é porque uma pessoa tem uma boa didática num assunto que ela tem em tudo. Eu queria Sim, trazer um pouquinho até, né, do meu pessoal, porque assim, tem aluno que me pede, por exemplo, para eu explicar ou para eu dar no curso, tal, consultoria, alguns modelos econométricos. É, eu não sou formada em economia, econometria, mas eu usei isso, por exemplo, no meu doutorado. Então, eu usei na minha tese. Imagina quantas horas de dedicação, estudos e leituras de artigos. E não foi assim, aprendi num livro. Gente, eu devo ter lido assim, uns 500 artigos e é a mistura. Assim, você pega, faz toda aquela leitura e o seu cérebro vai, né, meio que escrevendo ali o seu trabalhinho. Mas eu não me sinto, por exemplo, pronta para dar. Eu sei, né? Se você me perguntar aí sobre um propensity score, uma variáveis instrumentais, eu sei. Hoje, né, nesse ano de 2023, eu não me sinto pronto o suficiente. Eu acho que eu não tenho a didática para ensinar isso. Então, eu só queria puxar esse gancho até porque, tipo, só me surgiu agora na cabeça, porque as pessoas gostam, né, das minhas aulas de estatística, e eu fico muito feliz, né, que as pessoas comentem sobre a minha didática. Não significa que eu tenha didática boa para tudo. Então, pode acontecer isso também, né? Se você é uma pessoa, né? A gente está dando dica aqui para a pessoa que quer criar, mandar a pessoa criar conteúdo, né? Mas às vezes você fala assim, eu até explico isso bem, mas isso eu não explico, mas é desenvolvido. Então, né, sim. você, de repente, usando a
tática, né, ou a técnica que você tem, naquilo que você explica, que o pessoal te elogia, você pode passar para o outro. Que é uma coisa que eu poderia fazer, por exemplo, com a minha econometria, porque no momento eu não posso dar prioridade nisso. Mas é uma coisa que eu tenho vontade. É uma pena, porque eu já fiquei com vontade de assistir tua aula de econometria. Confesso que depois desse discurso de tantos artigos, eu já fiquei querendo assistir. É porque Mas, você faz doutorado, você aprende na marra, né? Você aprende na sim, prática. tem isso. Mas eu concordo totalmente. No meu doutorado, eu usei modelagem de equações estruturais e até agora eu não criei coragem de gravar vídeo sobre isso no YouTube. É porque, enfim, você precisa saber muito mais do que o que você sabe para fazer, para ensinar, porque vão surgir dúvidas de detalhes, de coisas que você nunca precisou lidar, né? Eu acho que na minha época, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? As pessoas falavam assim: ah, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? Tipo, como se o professor fosse alguém que não sabe fazer as coisas. Eu acho essa frase tão burra em tantos níveis, porque eu acho que para você ensinar, você tem que saber ainda mais do que quem sabe o suficiente para fazer, né? Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente precisa saber muito para explicar aquele assunto, então não é tudo que a gente vai se sentir preparada para explicar, porque também explicar de um jeito raso ou falando besteira não dá, né? É exatamente, é porque tem alguns professores que explicam de um jeito raso falando besteira, né? Então, mas é exatamente isso, porque as técnicas que eu usei para minha tese, né? Assim, pô, mas e se a pessoa tiver esse tipo de variáveis, a pessoa fala assim, gente, mas eu teria que estudar um pouquinho mais, né? Eu teria que trazer esse conhecimento, essa didática tal, para tentar ajustar o problema da pessoa. Então, realmente, a pessoa, pelo menos a pessoa que explica bem, né? Vamos deixar ressalvas. Aquela pessoa que explica bem, ela sabe mais do que aquele que só faz. Também concordo com você. E aí, você falou também um pouco, né, sobre você tinha essa necessidade, né, na sua área de saber estatística, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de saber estatística para o pessoal da sua área, né, seja da área biomédica ou farmácia, né, que eu não sei a qual que você se identifica, e como que você vê hoje em dia o pessoal as pessoas elas estão tendo mais consciência sobre isso, ou parece que as pessoas sabem que é importante, mas tem medo de estatística. Com essa experiência que você tem falando com pessoas diferentes, né, porque as pessoas entram em contato com a gente, como que você vê que está hoje em dia isso? Eu tenho a sensação que, comparada, tipo, 10 anos atrás, quando eu entrei no mestrado, acho que não faz 10 anos que eu entrei no mestrado, faz. Então, 10 anos atrás, quando eu entrei no mestrado, eu acho que a gente tem mais, as pessoas sabem mais da necessidade, assim, porque naquela época eu sinto que era ainda pior. Então, às vezes você assistia uma banca, assim, a pessoa falava, ah, usei o teste tal porque todo mundo no meu laboratório usa. Então, Justificativa. justificativa, socorro, né? Mas eu acho que as pessoas hoje em dia têm mais noção disso, que tem uma lógica ali pela escolha do teste, que tem uma importância você saber. Mas eu acho que, de fato, as pessoas têm tanto medo que elas travam. Então, às vezes, elas deixam também para analisar o dado no último minuto, depois de tudo coletado, que ela vai se preocupar se ela coletou a quantidade certa de respondentes. Eu acho que existe um medo que trava as pessoas. Eu adoraria que não existisse, porque eu realmente acredito que todo mundo consegue entender estatística, pelo menos o suficiente para usar ali para o teu projeto. É uma questão de você começar realmente a ter contato. Não vai ser uma coisa que você vai assistir uma aula ali de valor de P e entender valor de P de cara, né? Não vai acontecer, mas eu acho que super tem como você construir esse conhecimento. E, sem dúvida, saber estatística te torna um pesquisador melhor. Eu realmente acredito que te torna. Tanto para você ter um pensamento crítico em cima do resultado, porque quando você não sabe direito estatística, ou sei lá, o que o valor de P representa, você acha que, sei lá, seu P foi menor que 0,05, você provou tua hipótese, e não é assim que funciona, né? Aí o Então, P quando dá você 0,049. Não, olha só, rejeitei. e assim, você não tem nem a noção de que aquilo não está provando nada, só está diminuindo tua incerteza. Então, eu acho que ter a consciência, né, pensar em estatística, saber estatística te torna um pesquisador melhor. Até essa coisa, por exemplo, cálculo amostral é uma coisa que eu sinto que 10 anos atrás a gente tinha pouquíssima preocupação com isso.
né? Então, assim, existia o número mágico do laboratório, a pessoa falava, você vai colocar 10 respondentes, animais por grupo, e é isso. E hoje em dia a gente tem mais essa preocupação, né? Hoje em dia os comitês de ética perguntam como você calculou aquela amostra, até porque não calcular a amostra você pode estar sendo antiético nisso, então já existe essa preocupação. E as pessoas agora têm mais noção, né? Que se elas tiverem, enfim, que de repente o resultado é afetado por essa amostra inadequada, mas acho que a gente tem coisas a melhorar, assim, e acho que essa consciência da importância da estatística ainda vai crescer um pouco, não sei, talvez eu esteja sendo otimista. Ah, eu acredito que sim, ou talvez eu seja. É porque eu acho que é tudo falta de conhecimento e o acesso, né? Então, Sim, as pessoas viam muito como você está falando, é como se fosse uma receita de bolo. Eu posso falar, eu vou fazer um bolo, eu não sei para que eu ponho o ovo, mas eu sei que a receita pede 2 ovos, eu boto os 2 ovos. O que o ovo está fazendo ali naquela massa? Eu sei que tem uma lógica, né, um entendimento químico lá, mas eu não sei, tem porque o açúcar cristaliza, não sei o que, não sei o que. Tô seguindo a receita do bolo, mas, cara, em estatística, principalmente se você estiver fazendo um trabalho, né, e você eu fiz esse teste porque é o que o pessoal faz. Tá, mas por que que o pessoal faz, né? Por que que faz sentido? E é o que é o que a gente estava falando, né? Você não precisa saber tudo ao ponto de ensinar, né? Porque você precisa saber muito. Mas assim, você pega ali, faz uma leitura, né? Um entendimento base, né? De tipos de testes e tipos de variáveis é importante, porque trabalhar com dados pode até não ser importante na sua área, mas com certeza, se você souber, é um diferencial. Porque é o que eu falo, é sim, tanta gente que não sabe, ou que tem medo, é porque eu não gosto de matemática, Deus me livre. Então, é tanta gente que não gosta de matemática, imagina você, aquele que sabe análise estatística, né? Então, sim. Eu acho que tem aí duas questões, assim, eu não acho, sei lá, antiético, errado de alguma forma, você terceirizar a análise do teu trabalho enquanto cientista. Acho que tudo bem, você não quer, não sabe fazer, não vai ter tempo para estudar aquilo, acho que terceirizar é válido. Mas você precisa entender o que foi feito, porque quem vai estar na banca respondendo é você. Então, você pode até não estudar tão a fundo, mas você tem que ter uma noção razoável. E eu acho que é isso, quem realmente estuda ali acaba se destacando na área, né? Eu não sei, quando eu comecei, assim, mestrado e tal, a gente tinha muito uma visão de que o objetivo era seguir carreira acadêmica. Então, você fazia ali mestrado e doutorado, Universidade Pública aqui do Brasil, acho que até hoje tem esse pensamento, que é te preparar para ser contratado como professor, né? Essa visão bem de te mandar para a carreira acadêmica. E é complicado, porque não existe nem vaga suficiente para absorver todos os doutorandos e mestrandos do mundo, né, do Brasil. Mas também eu penso que a gente desenvolve ao longo do mestrado e doutorado alguns conhecimentos que têm uma aplicação no mercado e a gente nem sabe que tem. E eu acho que a análise de dados é um deles. Então, eu tenho muitos colegas que estudaram, né, porque precisavam para os seus mestrados e doutorados, e aí depois foram contratados como cientistas de dados em empresas. Então, existe esse conhecimento que se adquire de forma ali na carreira acadêmica, ele tem uma aplicação no mercado que às vezes a gente nem sabe que tem. E eu acho que análise de dados e mesmo programação, né, aí junto com análise de dados, é um diferencial para o mercado também, né? e porque as pessoas, eu acho que elas acabam indo assim, deixa a vida me levar, né? Ela vai fazer um mestrado. Não, às vezes não. Faz a faculdade, aí fala assim: qual é o próximo passo? Não sei, vou fazer um mestrado. Aí agora, eu tenho um doutorado, aí tenho, sei lá, faz um pós-doc. Então, muito deixa a vida me levar sem racionalizar isso. E aí você, acabei o doutorado, e agora? Eu falo assim, gente, agora, né? Sabe? Mas aí. O que que você quer? Você quer mesmo seguir carreira acadêmica? Porque assim, é uma opção super válida, inclusive eu sou professora universitária, mas não é todo mundo que quer, né? E às vezes as condições na vaga, né? Sei lá, sendo professora universitária no Brasil, para algumas pessoas não é adequado, né? As condições que dão. Às vezes você trabalha muito e tem muita burocracia para o salário, digamos assim. E aí você pode abrir esses olhos, né, esse leque, assim, para o que você sabe, né, o conhecimento e aonde você pode trabalhar, né? Então, Sim, concordo totalmente.
E é isso. Eu mesma não critico quem foi só indo, acho que eu também fui só indo, que daí a vida aconteceu e de repente eu falei, olha só o que eu estudei de análise de dados ao longo dessa trajetória toda tem uma aplicação. Mas realmente a gente também não é muito estimulado a pensar em alternativas de carreira, sabe? E acho que às vezes a gente vai ter que pensar, até porque ser professor universitário talvez não seja para todo mundo, nem todo mundo seria feliz fazendo isso, né? E não tem vaga para todo mundo também, tem isso Você ainda, já né? pensou em ser professora universitária? Você, com toda essa sua didática maravilhosa, esse seu conhecimento. Olha, eu pensava bastante, assim, na época do final do doutorado, e hoje em dia, eu não digo nunca, mas hoje em dia eu não tenho mais essa vontade de passar num concurso para ser professora de faculdade pública e tal, não tenho mais essa vontade. Mas, mais porque eu gosto de ser professora, e eu acho que eu não quero ser pesquisadora. Então, essas vagas são meio indissociáveis na maior parte das faculdades, né? Então, por isso eu acho que não, por enquanto, pelo menos não. E hoje em dia, com as possibilidades na internet, né, você pode continuar sendo professora, só não ser atrelada a uma Sim, universidade, né? com certeza, sim. E o que que você falaria, né? Eu acho que já falou várias coisas legais, mas o que que você falaria para aquelas pessoas que querem trabalhar com dados, né? E quando eu estou falando dados aqui, são os dados quantitativos, pensando na estatística, né, que é a temática aqui do nosso podcast. O que que você falaria para essas pessoas? Tá, boa. Eu acho que algumas coisas que a gente já conversou aqui, né? Mas eu acho que estudar estatística seria a minha primeira sugestão. Eu fico um pouco angustiada, às vezes, de ver as pessoas tentando aplicar sem estudar essa parte básica de estatística. Então, acho que isso é uma coisa que a gente que tem que pensar. Então, por exemplo, às vezes as pessoas não ignoram a parte de estatística descritiva, você está lá focado na regressão e tal. Não tem como atropelar a etapa, porque você não vai entender uma regressão se você não entender estatística descritiva, né? Regressão ali, você está baseando em médias, coisas, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa, estudar, infelizmente, faz parte, né? Você vai ter que estudar essa parte básica. E eu acho que também ir testando, ir tentando, né? Porque eu sei que às vezes também a gente tem vontade de entrar para uma determinada vaga, e aí você olha e você não cumpre todos os requisitos e você nem se candidata, então isso é uma das coisas também, assim, dar um pouco as caras, né? Tipo, ok, não tenho todos os requisitos, mas tenho alguns, e tentando processo seletivo, assim, com base nisso. E uma coisa que eu pensei que eu não comentei, mas que é legal de comentar, eu faço parte de uma comunidade que é a Our Ladies, que é de mulheres, uma organização de mulheres que incentiva a entrada de outras mulheres no mundo da programação, então especificamente esse na linguagem R. Então, eu acho que comunidades são uma dica legal também para quem quer entrar na área de análise de dados. Existem comunidades de vários tipos, então assim como existem as Arlades, existem comunidades maiores de R para o público em geral, existem comunidades de Python, e é legal porque você se aproximar dessas comunidades, você vai ter contato com gente que já está na área, você consegue fazer networking, você consegue às vezes, realmente dar os primeiros passos, né? Então, por exemplo, nas Arlades a gente faz umas oficinas introdutórias, que é para quem nunca programou, nunca nem instalou o R no computador. Então, você consegue dar os primeiros passos ali para ir ganhando confiança e estudando depois por conta própria. Então, acho que a gente está hoje em dia num cenário que tem várias comunidades legais também para participar. Então, eu recomendaria, se você quer entrar na área, vale a pena pesquisar comunidades que tenham a ver com o teu objetivo, né? A linguagem de programação que você está interessado, ou outra coisa assim, para engajar, porque eu acho que é um caminho legal, assim. Você falou vários pontos, assim, a gente tem que comentar, tem que comentar. Eu vou começar pelo último, então, né? Essa questão da comunidade, ela é importante, até mesmo para te dar uma certa motivação, né? Porque tem gente que, sei lá, eu descobri o mundo dos dados, eu gosto de matemática, ou eu nunca gostei muito de matemática, mas eu tenho interesse, lembrando, né, que para trabalhar como, sei lá, analista de dados e tal, claro que tem matemática, né? Olha o spoiler, mas você não está ali fazendo conta, sabe? Você não tem, não, eu tenho que ser bom de conta. Gente, não existe isso, né? Porque a gente tem aí o computador para fazer as contas para gente. E
como a Fernanda está falando, né, tem aí toda uma comunidade até em torno de uma linguagem de programação R ou outras, né? Mas você tem que ter o entendimento, né? O para que que serve, pensar em resolver um problema. E, e às vezes então, voltando, né? Porque você não precisa ser ali o gênio da matemática, mas você também não conhece ninguém. Então, assim, não, então eu sigo essa menina no YouTube, eu gosto das aulas dela, eu sigo essa menina no Instagram. E aí é bom você ter ali o contato também com um grupo de pessoas, de repente você cresce junto. Isso é para qualquer coisa, gente, até se você quiser fazer atividade física, né? Isso já foi tudo comprovado pela ciência. Se você for com alguém para academia, né, aquela questão do apoio, eu quero fazer uma dieta, você faz a dieta com a sua amiga, ajuda. E o estudo é a mesma coisa, né? Não te desmotiva, né? Porque é aquilo, tem que estudar, é um conhecimento. Qualquer nova habilidade que você adquire, você tem que estudar, né? Você até assim, eu quero é, treinar ou desenvolver a minha habilidade de comunicação. Eu não falo muito bem, então, sei lá, eu vou passar a ler mais, eu vou treinar eu falando, né? Que foi um pouquinho até da minha história, né? Que eu era muito tímida, eu ficava me filmando, vendo eu falando. Eu ainda mexo muitas mãos, mas era muito pior. E aí eu fui desenvolvendo até que eu cheguei num ponto que eu consegui me apresentar na frente das pessoas, né? E hoje em dia eu falo que, né, passou muito tempo, eu falo no YouTube, mas assim, tudo tem um estudo. Até gravar a câmera, a ligar a câmera, se gravar falando, eu estava me estudando os meus trejeitos, a minha forma de falar e melhorando. Então, tudo é um estudo, né? E aí, em relação ao que você falou também, sobre não pular a estatística descritiva, eu fico, gente, o povo com sede ao pote, né? Senão, eu quero ser cientista de dados, vou aprender machine learning. E a pessoa não sabe nem as técnicas de correlação. Então, é assim, eu fiz uma correlação aqui, e aí a relação entre as variáveis não é linear. Mas como é que eu sei disso? Aí é o estudo, né? Então, você tem que fazer as técnicas adequadas também, porque existe aí o R, existe o Excel, existe Python, existem outros softwares que são esses até pagos, né? Tipo um SPSS da vida, ou até gratuitos, mas é um computador, ele vai fazer o que você colocar ele para fazer. Então você tem que ter esse conhecimento também, porque o computador te dá um coeficiente de correlação, mas esse coeficiente faz sentido, né? Às vezes é entre variáveis categóricas, né? Já vi isso várias vezes. A Mas o pessoa computador nem faz. ele roda quando é variável. Roda, o aluno que eu tinha visto, o Python rodou. Uma das variáveis era categórica, mas estava ali tipo 1 e 2, assim, o Python rodou. Pois Mas é, assim, faz sentido? Não faz. a própria média, né? Você tira a média ali, sei lá, você tem feminino, masculino, 1 e 2 ou 0, 1, aí você tem a média lá, 0,8. O que que significa isso, né? Exatamente. Eu sinto falta, eu acho que às vezes falta esses conceitos básicos mesmo, senão você chega ali a umas conclusões nada a ver mesmo. É a questão também eu acho que ter essa iniciativa, assim, né, de querer sair um pouco da receita do bolo, né? Sim, concordo. Eu acho que ter iniciativa é um diferencial aí, realmente. E como que você enxerga esse mercado, todo esse mercado dos dados hoje em dia, assim? Então, eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa muito acadêmica, eu nunca trabalhei com dados em empresa, então, mesmo atualmente, o que eu faço eu nem contei essa parte, né? Mas eu dou aula para graduação, técnico, especialização em faculdades, e também, tipo, eu faço consultoria e serviços de análise de dados para pesquisadores, então, muito uma coisa de consultoria científica, assim. Então, eu não tenho essa experiência de empresa para falar assim, o mercado de cientista de dados, eu não sei. A minha sensação é que as pessoas estão tendo muito mais interesse, então a concorrência está aumentando e por isso mesmo a régua ali, né, está subindo, está ficando realmente mais difícil, você vai ter que chegar com mais preparo ali. É a minha sensação, mas estou dizendo isso super no achismo, porque não é muito minha área. Por outro lado, o que eu posso falar é que eu acho que existe muito espaço ainda nisso de consultorias, nessa área de consultoria científica, consultoria de análise de dados para pesquisadores. E eu sinto que tem muitos pesquisadores que, ao longo do mestrado e doutorado, vão desenvolvendo essas ferramentas, né, essa capacidade de analisar dados, de pensar criticamente ali, e que existe um espaço para gente boa que faça essas consultorias.
né? Então, eu vejo que tem um mercado bom nisso ainda, talvez até mais que, não sei, acho que até mais que ciência de dados é um exagero, mas existe esse espaço no mercado também que às vezes as pessoas não pensam que existe, mas aquilo que você aprendeu ali durante mestrado, doutorado, você consegue aplicar dando consultorias também. Ótimo falar sobre isso. Posso explorar isso um pouquinho? É, Claro. é, ao trabalhar, né, prestando consultoria, o que que você mais vê aí? O que que você gostaria de falar para as pessoas que pedem para você um trabalho de consultoria? Um Tá. denominador comum. São algumas coisas, assim. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é as pessoas não saberem como elas organizam o dado, assim. Vem umas tabelas muito. Eu acho que até vou gravar em um vídeo no YouTube sobre isso, sobre como organizar seus dados. É, e eu acho que o que eu sinto, assim, que vem é uma dificuldade de identificar qual é o teu objetivo. Então, por exemplo, às vezes as pessoas conversam comigo, me mandam um banco de dados e falam assim, me passa aí o orçamento da análise. Só que tendo um banco de dados, eu não sei. Você precisa me contar o que você quer responder com esse banco de dados, né? Então, às vezes, então já aconteceu de a pessoa me mandar os objetivos e os objetivos serem assim, descrever a amostra tal, identificar as categorias frequentes, era basicamente isso. E aí eu falei, bom, então você fez a estatística descritiva, a gente não tem que fazer mais nada. E aí a pessoa, não, mas eu vi que as pessoas fazem teste, tudo bem, mas então qual é a sua pergunta que a gente responderia com um teste, né? Então eu acho que às vezes essa parte, esse treino da gente pensar o que a gente quer responder, para depois a gente voltar atrás e pensar que ferramenta estatística a gente vai usar para responder aquilo. Às vezes as pessoas querem pular etapa, elas estão focadas na parte da ferramenta, só que a ferramenta é o meio que a gente vai usar para responder uma pergunta. O mais importante é você pensar qual é a pergunta. Então, eu acho que é isso que às vezes eu vejo as pessoas meio perdidas, assim. Parece que é assim, eu estou fazendo um trabalho, eu estou fazendo uma tese, eu preciso de dados, agora eu vou encontrar alguém para trabalhar nos dados para mim. Sim. Mas eu estou fazendo o quê? Né? Para qual objetivo? Né? É o contrário, o primeiro é assim, então, eu tenho interesse num estudo para saber a diferença e tal, e se existe diferença entre tal e tal. Ah, tá, então vamos dar uma olhada na literatura, né? É aquele caminho contrário. E aí vamos coletar os dados constantemente. Eu acho que isso é importante também, né? As pessoas elas coletam dados, parece que aleatoriamente, e não nos dados ali não tem a resposta, não tem como encontrar a resposta do que ela procura. Exatamente. Pode parecer uma coisa muito óbvia, assim, é claro que a pessoa coletou a variável que ela precisa para responder a pergunta, mas isso não é uma coisa óbvia para todo mundo. Então, às vezes, as pessoas coletam o dado e elas querem responder uma pergunta que seria impossível responder sem, né, com as variáveis que ela coletou. Ela precisaria coletar outras variáveis. Então, é complicado. Eu acho que é isso. A gente precisa fazer o planejamento do estudo com muito cuidado. Às vezes a gente está tão preocupado com a análise no final, mas o planejamento é o que vai definir se dá para a gente responder o que a gente quer responder lá na frente, né? E você já pegou casos assim que não tinha como encontrar a resposta naqueles dados ali? Eu acho que não ter como encontrar a resposta não peguei, assim. Mas já peguei coisas assim que poderiam ter sido melhoradas, às vezes, se a pessoa tivesse me procurado antes. Então, por exemplo, ela chega ou já coletou. Eu tinha sugestões ali de como coletar ou incluir uma variável específica e já não tinha mais o que fazer e tal. Mas acho que não ter o que fazer nunca. Ainda bem, porque ia ser uma notícia horrível. Outra coisa que eu vejo as pessoas fazerem, isso também me angustia profundamente, é que elas não entendem a lógica de criar um questionário. Então, por exemplo, elas acham que se elas criarem ali 10 questões que elas acham que está medindo uma determinada coisa, é isso, pronto. No final é só somar e acabou. E não é assim que questionários funcionam, né? Você tem que testar numa amostra piloto, você vai ter que fazer ali uma validação estatística, vai ter que fazer análise fatorial para ver se as perguntas de fato estão todas medindo uma mesma coisa como você acha que elas estão. Então, às vezes, também as pessoas chegam no final, já tendo coletado na amostra completa, um questionário que elas inventaram. Então, a gente tem que ver se isso é válido, às vezes vai dar problema. Então, nesse caso, acho que é o mais perto do não tem como resolver que eu já peguei. Eu acho que para publicação tem essa questão um pouquinho mais
chatinha, né? Não é chata, mais exigente, né? Porque o questionário tem que ser todo validado, né? Essas Sim. questões. Mas eu não sei se tem isso em todas as áreas ou na sua área, mas pensando na minha área de marketing, né, que eu já trabalhei com pesquisa de marketing, pesquisa de mercado, além disso que você falou, o questionário, ele também não pode estar feito de uma forma que leva você a responder de um determinado jeito, né? Então, às Sim. vezes, só de ter uma pergunta antes da outra já faz com que a pessoa, né, às vezes inconscientemente marque uma coisa, e você, quando você está o certo, né, é você não querer enviesar o seu questionário, o seu respondente, é você querer realmente obter o sentimento, né, verdadeiro dele, porque é assim que ele age no mundo. Então, até de repente, a ordem das questões, ou como você coloca uma determinada pergunta, né? Tipo, eu vou fazer múltipla escolha, eu vou fazer ordene entre os itens abaixo, qual é o seu preferido, né? Então, e aí tem também a questão de o jeito de. Existe, de repente, um jeito apropriado, perfeito, lindo, maravilhoso, para você saber qual é o produto que o seu cliente gosta mais, eu aqui com o meu pensamento de marketing, mas a pessoa ela não entende aquela pergunta. Então tem um balanço entre a pergunta ideal, mas que a pessoa não vai entender, então não adianta de nada, e tem aquela pergunta que todo mundo entende, é só marcar um X, mas você não pega ali o sentimento verdadeiro, né? Então tem esse balanço também. Existe isso na sua área? Sim, eu acho que sim, né? Funciona com a mesma lógica, e é isso. Desenvolver um questionário é muito difícil. Às vezes é um trabalho para um mestrado inteiro você desenvolver um questionário, né? Outra coisa que as pessoas não entendem que impacta é que, por exemplo, se você pegou um questionário em inglês, você não pode você mesmo traduzir e falar, tá, continua válido porque o inglês era válido. Não é assim que funciona, né? Então tem que fazer a validação da versão em português. Geralmente tem que fazer tradução e retrotradução para ver se as perguntas estão idênticas. É bem complexo, né? Não é tão simples quanto às vezes a gente acha. Às vezes a gente acha, não, tenho certeza que essa pergunta está medindo tal coisa, mas às vezes não está. É complexo. Questionário é uma coisa complexa. Tem questões de línguas e culturais aí, né? Sim, também tem isso. Sim. E aí você falou sua perspectiva como aquela pessoa que presta consultoria, né? E o que que você gostaria de falar para essas pessoas, né? Então, estamos aguardando o seu videozinho em como fazer sua base de dados da forma correta. E o que que você falaria para pessoas que querem fazer isso, né? Você mencionou há pouco tempo que existe aí um, uma área que você acha que está crescendo muito, né? Prestar consultoria. E você, com a sua experiência, há quanto tempo que você presta consultoria? Acho que desde 2020, então 3 anos Já aí. tem bastante tempo. Eu imagino, né, quantos trabalhos já passaram pelas suas mãos. E com essa experiência, o que que você falaria? Assim, então eu falo, Fernanda, eu quero prestar consultoria. O que que eu tenho que fazer? Tá. Acho que o mais óbvio é estudar, né? E entender, eu acho que uma questão você nunca vai saber tudo, e é por isso que você vai topar as coisas que você sabe fazer, né? Tem que ter muita responsabilidade de não aceitar coisas que você não sabe. Eu vivo encaminhando pessoas que chegam com demandas que não fazem sentido para mim, que eu não sei, né? Então, às vezes, as pessoas chegam com demandas de econometria, por exemplo, eu falo, olha, desculpa, esse não vai dar, encaminho para outros consultores. Então, acho que você pode começar a prestar consultoria, ainda que você não saiba muita coisa, porque vai ter demanda para aquele pouco que você sabe. Acho que é importante você começar, né? E, claro, aí você vai ao longo do tempo estudando e aprendendo coisas novas, aumentando aí seu portfólio e aumentando as possibilidades de consultoria. Mas eu acho que começar é uma boa começar com um pouco que você sabe. A outra coisa é o que a gente estava conversando, acho que a gente estava conversando aqui já, né? Que é como divulgar teu trabalho, porque não adianta você falar assim, eu sou ótimo, tá aqui meu nome completo, meu Cartão de visita. telefone, me procure. É difícil, a gente não vai, ninguém vai confiar em você, ninguém sabe. Tudo bem, você tem lá você tem a sua graduação, mestrado, doutorado lá no teu currículo, mas a gente sabe muito bem que às vezes a pessoa tem uma formação maravilhosa e não dá ali um match entre o serviço que você gostaria e o que ela vai prestar, né?
Então, eu acho que divulgar seu trabalho é importante para as pessoas que são seus potenciais clientes verem se eles querem contratar você especificamente ou não. Então, eu acho que às vezes também as pessoas se frustram nessa história de consultoria porque elas querem avisar assim num post do Instagram, comecei a atender e que chova clientes, e não vai acontecer. Você vai ter que mostrar o seu trabalho, você vai ter que produzir conteúdo para as pessoas entenderem que você entende daquilo, para elas entenderem se você tem uma didática que funciona, né? Porque, por exemplo, você pode prestar uma consultoria, mas geralmente você tem uma reunião no final para explicar que análise foi feita, se você faz um serviço de análise. É importante, a pessoa que está contratando vai querer contratar alguém didático para entender o que foi feito. Então, ela vai avaliar se você sabe explicar o que foi feito ou não, por exemplo. Então, eu acho que também produzir aí um conteúdo que a gente vê ali, é uma coisa que consome tempo, mas é um investimento na tua carreira aí. Ah, mas dá muito trabalho, eu tenho que fazer isso. Eu acho que tem, você não acha? Pois É, é uma eu acho escolha, que né? eu acho que talvez as pessoas tem gente que consiga crescer e pegar clientes mesmo sem isso, mas eu acho que é o jeito mais eficiente até de você selecionar o cliente certo. Então, por exemplo, se o meu serviço é o serviço de reunião de consultoria, que é uma reunião, a pessoa chega com o problema, eu proponho a solução. Geralmente chega uma galera muito alinhada, assim, porque são pessoas que já me conhecem do YouTube, do Instagram, então a expectativa está muito alinhada com a realidade, sabe? Então funciona bem. Então eu acho que é um investimento também no teu trabalho. Fica muito mais fácil fazer seu trabalho também quando você atrai o cliente que faz sentido ali. Não sei se você concorda, Fernanda. Eu concordo, e eu, claro, brinquei, né, falando que dá trabalho, mas é aquilo, eu acho que você falou uma palavra-chave, que é um investimento, né? É como se fosse assim. Gente, você não precisa fazer uma propaganda nos classificados do jornal, como provavelmente era antigamente, né? Você não precisa nem gastar dinheiro. Você tem que gastar do seu tempo e divulgar, que realmente dá trabalho e tem que gastar o seu tempo, né? Só para avisar aí para os desavisados. Só que veja isso também, não só um investimento para captação de cliente, mas no seu próprio conhecimento. Porque ao criar o conteúdo, né? Então, assim, eu vou prestar um serviço de tratamento de dados. Então, deixa eu explicar para as pessoas como que faz isso. Então, como é que eu posso fazer isso de uma forma didática? Só esse processo, né, e você fazer uma figurinha para colocar no Instagram, ou você faz um videozinho para colocar no YouTube, você acaba aprendendo mais com isso. Tudo que a gente faz de uma forma repetida, a gente aprende mais, né? E Com eu certeza. não sei se você concorda comigo, né? Um ponto que eu lembrei agora, que é não ter medo de divulgar o seu conteúdo. Porque tem gente que fala assim, mas eu vou dar o meu conteúdo e aí eu vou botar o quê no meu serviço? Eu vou vender o quê? Acho que eu não entendi muito bem a pergunta, mas É que as pessoas, assim, elas têm medo de dar o conteúdo gratuito, porque elas falam assim, ah, "Por que vai querer fazer sei. consultoria se eu já dei de graça?" Nossa, essa é uma pergunta excelente, porque eu acho que talvez eu pensasse assim, se eu tivesse lá no começo pensado isso, e a experiência me mostrou que é totalmente o contrário. Quanto mais você divulga, tal. Então, por exemplo, eu tenho muitos vídeos no YouTube. Eu até olhei, acho que são 132 vídeos que eu tenho no YouTube até agora. Tem cursos completos ali, basicamente. E ainda assim, as pessoas me perguntam toda semana quando eu vou lançar um curso. Então, assim, as pessoas continuam querendo comprar produtos de você porque elas confiam em você, né? Ou então, por exemplo, ok, ela assiste o vídeo do YouTube, mas ela tem uma dúvida específica. No vídeo do YouTube, eu não estou analisando o dado dela, eu estou analisando um outro dado. Então, ela vai querer uma reunião comigo para a gente analisar juntos o dado dela, né? Eu acho que não pode parecer contraintuitivo, realmente dá essa insegurança, tipo, não, se eu produzir conteúdo, ninguém vai me contratar porque eu já entreguei de graça. Mas na prática, eu garanto, não funciona desse jeito. Isso só faz as pessoas confiarem mais em você, admirarem teu trabalho e quererem te contratar para outras coisas. Eu acho que você não tem a perder fazendo conteúdo gratuito. E é claro, pode ter uma pessoa que assiste o seu conteúdo gratuito e ela fala: Olha, já entendi, não, muito obrigada, né? Às vezes a pessoa não deixa nem um like. Se você for essa pessoa, não faça isso, no mínimo você Não faça. se inscreva no canal e deixa um comentário. Mas assim, essa pessoa resolveu, pronto. Como eu vou falar assim, como eu penso, né? Gente, esse é o meu trabalho, né?
digamos, voluntário, ajudei uma pessoa. E essa é a proposta, né? Quando eu faço um vídeo, quando eu faço um post, eu quero ajudar as pessoas. Algumas delas querem uma ajuda mais específica, elas querem um curso completo, montadinho, fechadinho, com dúvidas a serem respondidas, né? Porque, afinal, você pode fazer cursos gratuitos no YouTube, mas é quem vai responder suas dúvidas, né? Tem isso também. Uhum. Então, é assim, tá, na pior das hipóteses, né, entre mil aspas aqui, claro, num tom de brincadeira, eu ajudei alguém. E, Sim. na melhor das hipóteses, a pessoa foi ajudada, ela quer mais, e pronto, está adquirindo aí o meu produto barra serviço. Nossa, concordo totalmente. Definitivamente não era o objetivo, né? O canal do YouTube ser a divulgação de outros serviços. O objetivo era ajudar as pessoas, mas é isso. Eu acho que para muitas pessoas vai ser suficiente, mas muitas pessoas vão conhecer você e querer contratar outros serviços seus. Eu acho que é natural isso. É, com certeza. E mais uma dica, se você puder falar sobre isso também, uma pessoa que está começando, tal, né? Como a gente está falando dessa temática da consultoria, eu acredito que uma dúvida das pessoas seja sobre precificação. Eu não sei se você Uhum. teve dúvidas em relação a isso, se alguém te ajudou, e qual foi o seu racional, né? O seu pensamento para você conseguir amarrar isso, o serviço que você oferece para o preço que você cobra. Tá. Isso é uma dúvida que eu tive muito e ainda hoje tenho. Eu acho que você vai numa tentativa e erro também. Então, sei lá, eu comecei cobrando um certo valor na reunião de consultoria, e aí eu comecei a pensar, não, pera, tá? Eu entrego muito mais do que esse valor, não tá fazendo sentido. Aí eu fui subindo, ajustando ao longo dos anos, assim. E para serviço de análise de dados, assim, que a pessoa contrata, então, que você analisa e depois você entrega o relatório completo com a análise. Aí eu faço muito uma precificação pensando no tempo de trabalho, né? Então, por exemplo, a reunião, a pessoa me contrata para 1 hora de reunião, então aquele preço está fechado, né? Já dou o preço da minha 1 hora de trabalho. Se é um serviço de análise, o que eu faço é analisar mesmo, analisar, né? Mas eu avalio o quanto tempo eu vou gastar com aquilo e passo o preço pensando, né, o valor da hora de trabalho com base naquele tempo. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas também não, mesmo teu cliente, ele não tem muito claro isso. As pessoas mandam assim, falam, ó, eu quero um orçamento para uma análise de dados de mestrado, ponto. Se pode ser uma análise que leve 10 dias, eu trabalhando 8 horas por dia para fazer, ou pode ser uma coisa que eu resolvo em 3 horas. Então, eu não faço Gráfico. ideia. Né? Tipo, às vezes é uma estatística descritiva de 5 variáveis, vai ser um preço. Se você quiser uma análise muito mais complexa, vai ser outro preço. Então, eu faço muita precificação com base em tempo de trabalho. E errei muito na vida. Então, já cheguei a cobrar muito barato. E aí, eu comecei até a usar aqueles aplicativos de computador para ver. E aí, de repente, estava gastando, tipo assim, 30 horas no negócio que eu tinha cobrado como se eu fosse gastar 3 horas. E aí você vai ajustando, vai aprendendo. Hoje em dia eu uso até uma formulinha, então basicamente eu gero o orçamento pelo R, então eu tenho uma formulinha ali do tempo que eu vou gastar para quantidade de análises descritivas e análises inferenciais, e aí eu tenho errado muito menos, mas é isso, a gente erra, faz parte, aí você vai Você montou ajustando. o seu sistema, né? Sim, e aí que eu tenho que dar o crédito que a ideia de montar esse sistema não foi meu, eu peguei essa ideia da Bel Carnieri, que tem também tem uma página no Instagram que ela publica sobre isso. E aí ela que deu essa ideia, eu falei, poxa, que legal, e aí eu implementei. Mas isso melhorou muito porque eu ficava meio angustiada de pensar quantas horas. Aí eu criei uma formulinha e como uma pessoa que gosta de exatas, a formulinha me deixa feliz. E aí na formulinha tem incluído tudo isso, a reunião de devolutiva, então, né, você coloca todo o tempo que você vai gastar ali naquela análise e você vai precificar aquilo. E você passa isso para o cliente ou você só passa o preço final? Eu só passo o preço final. Até Uhum. porque eu acho que se ele, né, fosse ver ali a formulinha e tal, ia ficar tentando, não, então tira essa análise aqui. E aí depois ia ficar com o negócio meio Frankenstein, assim. Então eu passo o preço final, assim, às vezes, sei lá, a pessoa fala, mas faz um orçamento com a análise descritiva e sem, porque qualquer coisa eu mesmo vou fazer a análise descritiva. E beleza, eu mando esses dois orçamentos. Aí você, Aí, também vi isso, mas ok. Não, mas as pessoas sabem, no geral, é que às vezes dá muito mais trabalho para elas, né? Tipo, eu tenho prática, eu vou fazer mais rápido, então às vezes vale mais a pena me contratar, mas
Ok, quer fazer? Aí eu mando as duas versões de orçamento, sem problemas. Agora, você falou que algumas pessoas te mandam mensagem, né? Tipo, uma análise de dados para dados de mestrado, né? Umas coisas assim. E me fez pensar em alguns tipos de mensagem que eu também recebo, né? Tem pessoas assim, meio sem noção, que pede para você, de repente, um certo trabalho, achando que você vai fazer de graça. Tipo assim, Ah, eu vou ajudar totalmente. com essa análise. E O assim, tempo todo. é mesmo? Muito? Assim, não tanto, eu acho, mas razoavelmente. E eu, no começo, eu ficava com vergonha, assim, né? E aí eu falei, gente, mas as pessoas que têm que estar com vergonha, elas estão pedindo para fazer meu trabalho de graça, né? Então, hoje em dia, já tem uma respostinha padrão, que é tipo, que bom que você está com interesse no meu trabalho, segue aqui o link para os serviços que eu ofereço, aí eu encaminho para o meu site, onde tem essas explicações, e pronto. Porque as pessoas tentam, porque, vai que a cara de pau cola, né? Mas rola isso. Mas assim, você também é uma profissional, né, que presta consultoria, e às vezes é bom eu saber isso de você, né, porque eu fico pensando, gente, será que é só comigo? Eu acho que as pessoas me veem como professora e pensam assim, ela é professora, né, professora faz por amor, então ela pode ajudar de graça. E eu fico, gente, é minha hora de trabalho. Eu não gosto de É. ficar falando sobre isso, que pode parecer que eu sou snob, mas eu fico assim, gente, eu moro nos Estados Unidos, a minha hora de trabalho é em dólar. Não existe isso. Assim, eu tô ali na caixinha, né? Você tem uma dúvida, manda na caixinha, eu respondo feliz, eu gosto, né? Eu gosto dessa interação. Mas a pessoa vem no direct e ainda tem pessoas que mandam a mensagem até de uma forma meio exigindo, sabe? Ou um áudio gigantesco, é tipo, eu não te conheço, eu vou ficar aqui ouvindo 5 minutos de áudio sobre o seu projeto, para você querer de graça ainda. Bom, bem falado, gente. Eu não escuto áudio de quem eu não Eu conheço. também. Né? Quando é um aluno, assim, aí a gente dá atenção, eu tenho muito amor e carinho aos meus alunos, mas mensagens também, tipo, professora, eu tenho essa dúvida. E assim, são muitos directs que vêm, né? Então, você quer falar comigo, a sua maior chance, pelo menos para mim, né, é mandar na caixinha. Eu mandei na caixinha e não respondeu. Às vezes eu respondo atrasado, às vezes realmente não dá, você pode tentar de novo. E tem aquilo, às vezes tem muita caixinha, você tem que selecionar. E às vezes é um assunto que eu não tenho uma expertise. Então, também não vou selecionar uma caixinha para falar, então não tenho expertise, aí a gente pula. Mas é a sua melhor tentativa. Eu acho que essa seria uma dica que, aproveitando, né, a deixa, pedindo para as pessoas, né? E a gente quer Sim. ajudar, mas também não abuse, digamos assim. Exato, às vezes a dúvida que é tipo assim, você entende que é o projeto de mestrado inteiro da pessoa explicado e ela quer saber que análise fazer no final. Essa é a dúvida. Isso não é uma dúvida, isso é uma consultoria. Então, né, me contrate. Gente, são anos de estudo, dedicação, né? No o caso da Fernanda, ela desenvolveu até a própria didática dela. Quem já assistiu um vídeo do YouTube dela pode dizer isso. E assim, nós vivemos numa sociedade onde a gente troca o nosso tempo, o nosso conhecimento, o trabalho por dinheiro. Assim, a gente pode também, né, comprar outros cursos, né? Acho que a gente está falando sobre isso antes. Eu compro o curso, então tudo é uma troca. Então, pensem nisso, né? No trabalho da pessoa, dê valor ao trabalho da pessoa, né? Então, Sim, enfim, nem era o objetivo, aproveitei a deixa para falar um pouquinho sobre isso. um Mas desabafo. é um pequeno desabafo. Vamos então para a parte de sugestões. Adoraria ouvir de você sugestões de livro que você tem e uma pessoa ou um canal que te inspira. Assim você pode trazer e inspirar também o pessoal que está aqui nos ouvindo. Tá. Livro, eu vou indicar um que eu gosto super, mas aí eu vou acabar falando de outros que eu gosto também, tá bom? Eu não consigo selecionar um só. Mas o que eu recomendaria para quem está começando a aprender estatística é um que tem um nome que não é muito atraente, inclusive eu acho que eu descobri por sua causa, viu? Você comentou sobre ele e eu fui atrás ler, que é o Estatística, o que é, para que serve e como funciona. Eu já falei para a Fernanda que eu não vou ter nenhum livro para mostrar aqui, porque eu leio tudo no celular, mas enfim. Um outro que é muito clássico, mas que é legal, se você nunca leu, recomendo muito, é o Storytelling com Dados. E um último que eu estava pensando em sugerir é um que chama Algoritmos de Destruição em Massa. Para a gente pensar nessa história de implicações éticas de dados, eu acho que todo mundo que trabalha com dados devia ler, porque meio que abre sua perspectiva, assim, é muito legal. Mas eu queria fazer um comentário sobre livros ainda. Desculpa, que eu gosto de livros.
Eu acho que, assim, também é muito legal a gente ler livro técnico, mas não se force também a ficar lendo só livro técnico, né? Teve uma vez que eu postei uma story falando que eu ia começar uma coleção de livros da Agatha Christie e tal, e aí eu recebi umas mensagens das pessoas falando, nossa, que legal, mas eu não consigo ler livro que não seja técnico sem me sentir culpada, porque não estou gastando meu tempo de um jeito útil. E assim, gente, vai se divertir com o livro também. Livros que não são técnicos continuam contribuindo para a sua vida, né? Você aprende a escrever melhor, você desenvolve raciocínio lógico com os livros bobinhos de mistério. Então, assim, também não fique pirado de só ler livro técnico, se divirta. Livros são para ser divertidos também. É porque o livro, você pode pensar no livro técnico como, de repente, um estudo, né? Mas livro também, a leitura é um prazer e desenvolve conexões no cérebro. Tem pesquisa sobre isso, gente, tudo conexão no cérebro e tal, e é um lazer. Então, às vezes, de repente, ao invés de uma série no Netflix, você não se sente Exato. culpado na Agatha Christie. Inclusive, eu queria te perguntar, esse arco-íris lindo, maravilhoso que está atrás de você aí, é a coleção da Agatha É Christie? a coleção da Agatha Christie, tá vendo? Então, aí eu tô comprando aos pouquinhos e aí eu tô relendo todos. Eu já li todos, eu tô relendo todos. Decoração distante está lindo e maravilhoso, né? Já. Então, e ainda forma uma decoração ótima. Ai, que legal. E aí, um canal ou uma pessoa inspiração? Olha, eu citaria você, mas vai parecer puxação de saco, assim, né? Mas com certeza quem está assistindo aqui a gente já te segue, mas as redes Fiquei da até Fernanda são emocionada. maravilhosas. E eu vou citar um canal que não é bem de estatística, mas que eu acho legal para a gente pensar nisso, de pensamento crítico, perguntas, né, que a gente faz com dados, que são as meninas do Nunca Vi um Cientista, esse é o nome do canal. E elas, basicamente, o que as coitadas fazem é ficar desmentindo fake news de coisas científicas, né, na internet. Então, tipo, aspartame causa câncer, né, esse tipo de coisa. Então, elas estão sempre produzindo muito conteúdo com muita qualidade, assim, basicamente, quando eu vejo uma notícia meio estranha, eu vou primeiro me informar lá para depois decidir se eu vou me preocupar ou não. Então, se vocês não conhecem, recomendo super. Ah, eu não conheço e vou ver. Elas são cientistas? São cientistas, as duas têm doutorado, acho que até pós-doc, e elas, enfim, até elas demoram, né? Uma das coisas que as pessoas reclamam é que as pessoas querem que a notícia saia hoje e elas publicam o vídeo hoje falando sobre. E elas demoram, porque é isso, né? Para você estudar sobre uma coisa para desmenti-la ou não, vai tempo de estudo. Então demora ali, sei lá, 5 dias para elas desmentirem. Mas as coisas são com muita qualidade, assim. Tem muito vídeo no YouTube, elas têm um canal no YouTube e tem também bastante coisa no Instagram. Então nunca vi, aí o um cientista é o número um cientista. Vai estar tudo recomendado, linkado aqui embaixo para vocês clicarem. Ah, ótimo. Quem está assistindo no YouTube ou no Spotify, vai estar aqui embaixo. Então, a gente está encerrando o nosso bate-papo. Né, nossa, eu amei saber de você, mas eu quero agora que você, né, a gente já falou, eu já comecei logo dando jabá, mas essa é a parte do jabá oficial. Então, convide o pessoal para conhecer o seu trabalho, para quem não conhece ainda, né, e fale sobre cursos, né, consultoria, vamos aí levantar aí a base de clientes. Chama aí o pessoal, vai. Bom, gente, então eu tenho um canal no YouTube que chama Fernanda Pérez. Lá eu publico conteúdos tanto de estatística teórica, assim, mas também de estatística aplicada, principalmente em dois programas, que é o SPSS e o R, mas eu tenho alguns também em Excel. E eu tenho também um Instagram que chama Estatística Aplicada, esse é o arroba, que eu também produzo conteúdo de estatística por lá. E por enquanto é isso. Quem sabe aí vem uma novidade de curso, mas por enquanto é isso. E a consultoria, né, que Ah, sim. É que no momento a agenda está fechada, mas sim, eu tenho um site também, então se você quiser saber sobre os serviços, o site é fernandaf, de faca, peres.com.br, e ali tem uma aba serviços que eu explico como eles funcionam. Ai, tá ótimo. Então, pessoal, né, para quem não conhece, aproveitem para seguir a Fernanda e ver, né? Porque eu estou fazendo propaganda desde o começo aqui, porque realmente os vídeos são muito bons. E eu queria agradecer a sua participação. Amei, amei o papo, saber mais da sua trajetória, né? Você que quase não aparece, então eu sinto assim, nossa, que eu estou aqui abrindo as janelas e mostrando quem é a Fernanda Pérez, você que fala de um jeitinho, quem já conhece a sua voz, né? De um jeitinho tão doce assim, então agora conhecer a pessoa também
por trás da voz. É um grande prazer que você tenha participado do Statisticast, uma grande honra para mim. É uma honra para mim também, agradeço demais o convite, foi muito legal. Obrigada. Ai, que bom que você gostou. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho.